Olha, estamos no Maio Amarelo. E quando, principalmente neste mês, a gente busca chamar a atenção da população para o alto índice de mortes em acidentes no trânsito. Ao vivo. Ao vivo. Estou ali com multimídia. Para isso eu não preciso. Vou até recomendar, vou deixar separado aqui, um combo para você, tá? Tá vendo aí, né? Tá assistindo aí, né? Deixar um combo preparado aqui para você. Olha, maio é preocupação, mas todo dia a gente tem que chamar a atenção de motoristas que estão no nosso trânsito. Nós fazemos o trânsito, não é o trânsito que nos faz, nós fazemos o trânsito. Qual é o maior vilão e como é que nós vamos combater esses vilões? Oliveira Júnior, multimídia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado. Nós estamos aqui no CIOSP, ao lado do coronel Adão César, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, para repercutir esses números impressionantes. Infelizmente, como você disse, às vezes são vilões e às vezes são vítimas, né, Edivaldo? Mas a quantidade de motociclistas envolvidos em acidentes e infrações. Só para você ter ideia, o coronel Adão me passou agora há pouco aqui, nós vamos fechar até agora quase 1000 ocorrências de infrações cometidas por condutores de motocicleta falando ao celular, isso mesmo, o cara está pilotando e falando no celular, coloca o celular aqui no capacete ou pilota com uma mão, com a outra ele fica, né? Com a direita não dá, com o acelerador aqui, mas com a esquerda vendo, mandando mensagem. Isso é brincadeira, nós vamos conversar com o coronel a respeito dessas ocorrências e temos imagens para mostrar no fundo aqui também, Edivaldo, de flagrantes de acidentes, números que impressionam, né, coronel? Bom dia. Bom dia, Edivaldo. Realmente são números que impressionam muito e são números preponderantes na questão dos acidentes de trânsito. Estamos no mês de maio, que é o mês do Maio Amarelo, que é de campanha, é um mês de prevenção aos acidentes de trânsito. E nós temos esses números impressionantes realmente de motoqueiros que insistem em fazer algumas práticas, e uma delas ainda é o uso do celular, inclusive bem citado por você, mandando mensagem por aplicativos de mensagem, por redes sociais. E aí ele perde naquele momento toda a mobilidade dele e a atenção à pista. Se num veículo 4 rodas já é extremamente perigoso esse tipo de ação, imagine então num veículo 2 rodas que você precisa de todo o equilíbrio possível e toda a atenção ainda mais redobrada por ser as características principais desse veículo aí. Nós tivemos realmente cerca de 992 pessoas flagradas, né, que foram notificadas fazendo uso de aparelho celular. E aí nós temos até uma situação que as pessoas, às vezes, elas, por falta de conhecimento, ela acha que se parar num semáforo, ou parou numa rotatória, ou parou num trânsito, que ela pode fazer o uso de celular. E não pode, a legislação proíbe, porque ela está em tráfego naquele momento. Para ela fazer o uso do seu aparelho celular, ela tem que encostar o veículo, estacionar o veículo e aí sim fazer o uso. Quais são as outras ocorrências envolvendo motociclistas, além dessa absurda do celular, coronel? Nós tivemos também cerca de 1.853, quase 2.000 notificações por condutores que estiveram fazendo ultrapassagem em locais proibidos. Além disso aí, nós tivemos também nesse período, cerca de 10 condutores que foram notificados por estarem saltando o canteiro. A questão de canteiro a gente sabe que é mais, é bem mais. A questão é que o cara, quando vê uma viatura, dificilmente ele pula o canteiro. Aquele que pulou o canteiro é porque ele não percebeu a viatura policial militar, ou até mesmo porque estava tendo alguma operação à frente e ele quer evitar a operação e aí ele faz a transposição do canteiro. Mas também é uma prática também comum dos motociclistas aqui na região e que levam a causar acidentes, levam a causar danos até mesmo ao erário público, porque esse motociclista ele vai ser socorrido, ele vai ter um gasto com ele, até ele mesmo vai ter gasto com remédio, com tratamento, e o poder público também vai ter que tratar dele, oferecendo todo o atendimento médico possível. Daqui a pouco, Edivaldo, nós vamos falar sobre aquelas imagens que o Marquinhos estava mostrando no fundo. Mas antes eu vou repercutir com o coronel Adão César essa mudança nas leis de trânsito para os motociclistas, né? Questão dos menores de idade. Antes, a partir dos 7 anos, poderia levar o garupa, né? Um menor, uma criança. Agora, a partir dos 10 anos. Entre outras mudanças, né?
Isso mesmo. O Código de Trânsito, agora a partir do dia 12 de abril, ele teve uma série de mudanças, né? Algumas delas visando uma maior rigidez aos maus condutores. Lembrando que o Código de Trânsito ele aplica as penalidades nos maus condutores, não nos bons condutores. E uma delas foi essa realmente. Foi-se elevado a idade da criança, foi-se feito um estudo e percebeu que a criança agora, a partir de 10 anos, que ela pode ser transportada em motocicletas. E nos veículos, a criança com 10 anos ou que ela tenha uma altura superior a 1,40 m. Essas foram algumas das mudanças que teve no Código de Trânsito nesse período aqui, que veio também para dar um pouquinho maior de rigidez e cobrar um pouquinho mais esse mau motorista, como eu citei. A gente que anda no trânsito, né, praticamente 15, 18 horas por dia, a gente se pega, né, de forma até surpresa com algumas cenas, Coronel. Muita gente andando de motocicleta, de chinelo, de bermuda, com a viseira do capacete levantada. A pessoa não tem noção, por exemplo, que quando uma moto cai, quando ela escorrega, como a gente viu no acidente ali, os membros posteriores, inferiores, cotovelo, braço, joelho, e o pé, né, são os primeiros que vão ralar no asfalto. E as pessoas parece que não têm noção disso e não usam os equipamentos de segurança. Sim, são itens de segurança indispensáveis a ser usado. Muito bem citado você. No caso da viseira, por exemplo, quando você tem uma queda, né, devido a um acidente, a viseira está ali para proteger os olhos. Então, quando você está com a viseira levantada, os seus olhos estão descobertos, então eles estão desprotegidos. Qualquer detrito que venha a ser ocasionado, ser arremessado contra os olhos naquele momento, vai provocar um ferimento com a maior gravidade. Então, uma abelha, um mosquito? Até mesmo uma abelha, um mosquito, que inclusive pode ocasionar um acidente. O cara passa próximo a um enxame de abelhas, ou passa até mesmo perto de mosquitos, ou até mesmo um pássaro, de repente, que ele vai ver o espaço ali, ele vai entrar ali. A questão dos calçados abertos, além dele não dar a maniabilidade na questão dos pedais das motocicletas, ainda tem a situação que você citou. Porque a partir do momento que ele cair, a sua reação normal é de se apoiar com os seus membros, seja eles os membros superiores, os braços e as mãos, ou os membros inferiores. E o membro inferior, o primeiro que vai ter contato com o chão, são os pés. Se ele tiver com o calçado firme, fechado, ele vai se proteger bem mais que ele tiver com o chinelo ou com o calçado aberto. E um alerta para as mulheres, que cresceu muito o número de mulheres condutoras de motocicleta. Eu já vi condutora com salto dessa altura, salto 15 na moto. Isso é um perigo também, né? A legislação ela não traz nada a respeito da possibilidade de não usar o salto, a sandália, desde que ela seja fechada e firme aos pés. Mas, em algumas situações, dependendo da altura do salto, isso traz uma dificuldade para o condutor. Isso, aí nós vamos com uma dica de segurança, né? Uma questão de dica. Você tem que verificar o seu condutor se ele está bem colocado na sua motocicleta, se ele está bem posicionado e se a sua maniabilidade, ou seja, se o seu movimento dos pés no pedal está saindo de forma tranquila, não está saindo de forma forçada. Se você está tendo algum tipo de esforço, algum tipo de situação anormal aos seus movimentos normais de pilotagem desse veículo, a gente aconselha que você troque o calçado e pegue um calçado mais adequado. Tenente Coronel Adão César, comandante do Batalhão de Trânsito. E para fechar, Edivaldo, eu vou pedir para o Marquinhos fechar nas imagens do telão. São duas situações diferentes. Do lado direito aqui da tela, nós temos um acidente envolvendo duas pessoas, uma motocicleta de baixa cilindrada. Ela estava fazendo o contorno no trevo do Santa Rosa e ela ia pegar a pista da direita, ou seja, ela estava na pista errada. O carro preto ia pegar a pista da esquerda. Então, os dois estavam errados. E aí, a moto caiu sozinha, ferimentos leves, apenas escoriações, felizmente. O carro ainda tentou desviar, mas você vê que foi imperícia dos dois. A imperícia e imprudência. E aqui no lado esquerdo, uma outra situação. Aqui, se não me engano, a estrada do Moinho. Essa da esquerda aqui é Moinho, né? É no Porto. É no Porto. Essa da esquerda aqui é a 15 de novembro. O motociclista vem lá atrás e numa velocidade considerável, não reduz, não vê que o carro está parado e colide violentamente contra a traseira do veículo. Uma clara desatenção que pode ter sido provocada exatamente pelo uso do aparelho de telefone celular, o que é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então são situações distintas apenas para ilustrar esse número absurdo de ocorrências e, infelizmente, de acidentes, muitos deles fatais, que envolvem os motociclistas em todo o país e aqui em Cuiabá também, Edivaldo. Voltamos com você.